gente, Letícia Petelli aqui, eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação de alguns personagens, de como eu crio, de como eu entendo, de como eu organizo, de como as ideias meio que vêm, né? Um inscrito do canal pediu para que eu realmente mostrasse um pouquinho desse processo, porque ele achou que poderia ser interessante. E eu também achei, então eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. E, bom, primeiramente, esse caderno aqui, ele é um caderno de anotações. Ele iniciou sendo pra poesias e tal. Aí depois eu comecei a falar sobre a minha enxaqueca, pra realmente ter e tal, enfim. E depois eu mudei ele pra ser um planner, com as ideias que eu tenho. Realmente com essa questão dos personagens, das histórias que eu posso criar. E enfim, aí eu comecei a fazer realmente anotações, né, de realmente como podem ser esses personagens. O interessante meu é que alguns personagens eles vêm em sonhos, né, eu tenho sonhos bem estranhos, bem diferentes. Que muitas pessoas falam, todo sonho tem significado, mas, mano, não tem como isso ter um significado, porque é muito bizarro. E aí eu vou e anoto, né, esses sonhos e como eu vejo esses personagens, né, enfim. Aí, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a Civ. A Civ, igual eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu já tenho aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Ela é uma personagem que eu criei em meados de 2016, 2017 mais ou menos. E inicialmente ela era realmente para ser a representação da depressão, da tristeza, enfim. Só que eu comecei a pensar que seria muito, né, sacanagem. E falei, não, enfim. E aí eu pensei, olha, que ela seria realmente a representação da tristeza em minha felicidade. Só que eu queria dar um nome para ela, porque na época ela não tinha nome. E eu pensei em Civ Rideri, que é Dama Sorriso em italiano. E aí, ela foi consumida pela sensação por ter, tipo, puxado muita alegria das pessoas e meio que enlouqueceu. Inicialmente essa era a ideia dela, mas aí eu falei, não, vamos com calma, deixa eu construir realmente um personagem, enfim. E aí eu comecei a tentar pensar em como ela se comportaria, né? Porque, pra quem sabe, eu vou deixar a imagem aqui, a Civ ela tem uma máscara. Por debaixo dessa máscara, gente, é como se ela não tivesse rosto, é tipo sem rosto mesmo. Porque a ideia é realmente que essa máscara represente quem ela é. De certa forma, ela também representa a máscara que a gente usa, né, pra viver em sociedade, porque muitas vezes acaba realmente acontecendo, tipo, da gente não tá, sei lá, muito animado, muito feliz, mas a gente tem que se mostrar feliz e animado e alegre, enfim. E aí ela normalmente se camufla, eu pensei em padrões de comportamento, né? Ela normalmente se camufla nas multidões e fica observando, né, alguma chance de atuar, basicamente. E aí tem o Rehuenen, que é o Homem-Choro. E aí, esse aqui é um outro sonho que eu tive, bem louco, enfim. E aí eu comecei a realmente pensar, assim, em como ela realmente pode ser uma personagem mais palpável, né? Ela tem uma máscara, ela usa roupas simples, porque ela realmente vai se adaptar à situação. E também ao contexto ou à época em que ela tá vivendo. Então, se ela estiver na era medieval, ela vai se vestir, né, parecido. Se ela estiver atualmente, ela vai se vestir parecido e por aí vai. E aí, né, eu comecei a anotar um pouquinho mais sobre, né, que elas, no caso, seria a representação da felicidade nas coisas indevidas ou aquelas que aparece uma tristeza do nada, assim, e você não sabe dizer de onde ela veio depois de um sentimento de alegria muito forte. Que às vezes você fica em êxtase e muito alegre e depois do nada vem aquela tristeza que é como, sei lá, tipo, cansasse muito, enfim. Aí eu comecei a pensar, ok, se ela realmente é a representação da felicidade nas coisas indevidas e ela vai sugar essa alegria meio que incorreta, né? Quais seriam os valores que movem ela? Aí eu pensei em valores como justiça, verdade, liberdade, equilíbrio, amor e respeito e honra, né?
que realmente são, assim, acredito eu, né, que coisas que possam motivar ela a realmente ser quem ela é e ter as atitudes que ela vai ter durante o decorrer da história, né? E a gente começa com o Rei Wainen. E aqui eu comecei também a desenvolver um pouquinho da história em si, né? Que eu criei da segunda história, na verdade, porque a primeira história ela tá baseada nisso daqui, basicamente, em quem ela é, o que ela faz. O link ele vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. No meu site tem esse primeiro capítulo introdutório gratuito, mas você também pode adquirir pela Amazon. Tá um valor simbólico só para realmente incentivar o artista, né, basicamente. E aí que eu comecei a criar a história, pesquisar, fazer algumas anotações também. E aqui eu comecei a definir algumas coisas, por exemplo, se o Rei puxa a tristeza, se puxa a alegria. Então eles meio que seriam irmãos e seriam um oposto do outro, né? Aqui já tá nos sentimentos de novo. Aí eu comecei a fazer algumas anotações e estudos, né, sobre realmente a história, pra ela ter um fundamento realmente, né? Tipo, mas eles fazem isso por quê, né? Pra manter o equilíbrio realmente. E aí aqui já no caso é a história basicamente do que eu tô criando agora, né? Criei assim algumas anotações sobre questão de investigação, enfim. Então esse livro, esse caderninho que eu realmente uso para esse tipo de coisa. E aqui a gente tem também algumas anotações sobre a Civ. A Civ, ela chega em momentos bem inapropriados. Isso foi antes de eu começar a criar realmente essa outra história aqui, falando um pouquinho sobre o comportamento dela, né? E aí eu tinha ela como uma personagem bastante gananciosa, que sempre buscava por algo e sempre queria estar lá e tal. Então, aqui eu criei alguns momentos para ela aparecer, que inclusive eles estão no meu Instagram como publicações. Tem algumas aparições dela em histórias mais curtinhas, tipo uma tirinha ou duas, pra realmente demonstrar, assim, de como a personagem também foi se desenvolvendo dentro do meu pensamento, da minha linha de raciocínio, né? E ela é um ser muito instintivo, que é muito realmente guiado pela justiça, né? Então eu tenho que realmente me basear no padrão de comportamento dela, do que ela acha justo, né? Do que ela entende, enfim. Aí aqui são outros, né, no caso. E aqui, olha, eu também tenho um pouco do processo dos roteiros. Esse aqui já é da segunda história. Eu passei a limpo algumas informações, né, pra realmente estar estudando e entendendo. Aqui também tem o roteiro de como eu imaginava cada parte. Aqui é a linha de raciocínio, olha. Aqui tem muita questão das roupas, né, vestimentas, tananã, enfim. Aí eu faço realmente várias anotações. Essa história ela foi mais curtinha também, fiz um esboço aqui, olha. Aí aqui eu comecei a criar algumas regras para eles seguirem, para realmente eles não terem essa liberdade completa de fazer tudo que eles querem a hora que eles querem, né, serem meio que inconsequentes e tal. Então eu comecei a pensar em coisas que, em teoria, são lógicas pro universo deles, assim, e que podem se encaixar, no caso, até mesmo no nosso mundo, né? Porque aí aqui eu comecei a pensar em padrões de crises de personalidade, por exemplo, para eles atuarem. Por exemplo, crise de pânico, você tem uma média de tempo em que ela acontece, né? Muitas vezes ela não se estende por muito tempo. E determinadas crises ou sentimentos ruins, até mesmo padrões, né, realmente que são de comportamento e entendimento que levam a pessoa a ter algum tipo de crise, por exemplo, eles têm um tempo determinado, entre aspas, ou uma média de tempo estimada em que eles ocorrem, né? Então aí eu comecei a me basear nisso, né? Então aqui eu já criei
Aqui eu já criei outro personagem, mas acabou que eu meio que cancelei ele, né? E aí, aqui eu meio que fiz realmente ela sendo movida pelos seus valores, que é uma pessoa inteligente, que compreende e sente os sentimentos dos outros, como se fosse o dela. Então ela tem muita empatia. Principalmente, tipo assim, quando ela realmente vê essa questão da injustiça. E isso realmente motiva, né, ela, basicamente. E aí o Her, ele é considerado a razão. E ela é o sentimento em si. Então ele vai pensar de forma mais racional e ela vai meio que agir por impulso a partir do que ela acha certo ou errado, basicamente. Então eles meio que se completam nesse quesito, né? Aí tem, né, os roteiros e tal. E aí tem a outra página aqui. Aqui também demonstra que ela é uma pessoa bastante curiosa e tal, enfim. E aí aqui esse aqui é o roteiro, basicamente, do primeiro quadrinho. Eu escrevo tudo assim e vou, tipo, colocando, tipo, esse aqui vai ter que página, esse aqui vai ter tal página, eu fiz até essa daqui e tal, enfim, vou separando também as falas e tudo mais. Na época eu tava só com esse caderno menor, eu só grampeei aqui pra ter mesmo, e aqui são algumas outras ideias de como, sei lá, tudo isso pode acontecer em períodos históricos diferentes, basicamente. E meio que é isso. Aí, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma personagem que eu criei recentemente, que não tem a ver com a história em quadrinho em si, mas que vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio, basicamente. Nesse dia eu tava com raiva e eu queria realmente colocar essa raiva meio que pra fora e demonstrar isso em algum desenho. Então eu comecei a imaginar como seria essa raiva, como seria esse sentimento que persegue alguém, basicamente. Como se fosse realmente algum tipo de assombração, ou um ser místico que persegue a pessoa e que não deixa a pessoa em paz, né? Então, eu comecei a tentar pensar por essa linha de raciocínio e tentei personificar esse sentimento. Então, se eu fosse uma raiva, como eu seria, né? Tipo assim, por ela meio que agir muito por impulso, eu demonstraria as mãos meio sujas, né? Com pontos em vermelho, por realmente estar com raiva, porque muitos desenhos, principalmente, demonstram o personagem, quando tá com raiva, ele começa meio que, tipo, prender a respiração ou ficar vermelho de raiva, né? E ter essa coisa de eu estou vermelho de raiva. Então eu tentei pegar mais ou menos por essa linha de raciocínio. Essa questão do cabelo ser mais solto e meio que tá voando realmente enfatiza esse nível de raiva que a pessoa tá sentindo. Tipo, eu estou com muita raiva, e acaba que, né, meio que expande a energia pra fora do corpo. Ela não precisa enxergar muita coisa, então eu fiz os olhos dela bem pequenos e a boca um pouco maior pra, tipo, demonstrar que muitas pessoas, às vezes, elas não enxergam em momentos de raiva, mas elas acabam agindo por impulso e acabam falando muita coisa. E realmente tentei demonstrar essa vibe de meio que escuridão aqui, com o vermelho que também demonstra raiva, e mostrar como esse sentimento, de alguma forma, ele pode ser muito ruim, né? Então eu meio que transformei ele em um ser místico e assombroso, basicamente. É isso. E aí eu vou tentando pensar, porque, por exemplo, a raiva não precisa necessariamente ser um ser arrumadinho. Então eu coloquei um vestido, mas se você observar aqui embaixo, ele já tá rasgado. E aí ela não tem pé. Por que ela não tem pé? Porque não é um sentimento que muitas vezes é racional e pé no chão. E aí eu vou tentando encaixar esse tipo de raciocínio ao personagem na criação dele. Claro que tem a minha interpretação do que é, né? E enfim, a partir disso eu vou criando os personagens, padrões de cores principalmente, e entendendo também, tipo, como seria a personalidade dele, pelo fato de ele não ser muito racional e visual, né? Ele seria mais impulsivo, basicamente, por causa da questão da boca e tal, da mão.
E também essa questão dele não ter pés, querendo ou não, ele melhora, né, essa mobilidade do personagem, porque ele pode voar mais rápido, basicamente. Ele tem essa liberdade de, tipo, ir aonde ele quiser, e enfim. Então, essa é mais ou menos a linha de raciocínio que eu meio que prezo, né? Então, eu vou realmente pra design do personagem a partir do que eu entendo que o personagem pode ser, ou pode representar pra mim ou pra sociedade. Padrões de comportamento que são voltados, né? E bem específicos. Principalmente voltado a valores, né? Que o personagem vai realmente se motivar pra ir atrás. E meio que é a razão do personagem viver, né? E aí depois disso eu vou pensando em como seria o design, né? O que seria funcional, o que seria disfuncional. Aqui, se eu quisesse deixar ela até sem olhos, eu queria, mas eu quis representar os olhos pra realmente demonstrar que, tipo, ele pode ver, mas ele não vê porque ele não quer. Tipo, no momento de raiva, às vezes você fica cego de raiva, então você não vê direito, né? Então, eu meio que vou partindo dessa linha de raciocínio mesmo. Demonstrei com esse exemplo aqui, mas existem alguns outros também. E aí eu vou anotando esses padrões de comportamento para sempre estar olhando e me basear neles em possíveis ações futuras do personagem, né? Pra realmente demonstrar que, opa, esse personagem aqui, ele vai agir assim. Ah, mas se ele agisse de tal forma, seria realmente incoerente com a personalidade dele. E aí, se eu quiser fazer ele agindo de outra forma, eu tenho que meio que mostrar e criar uma situação na qual ele provavelmente se encaixaria a mudança realmente de comportamento, que no caso teria que mudar o padrão de visão do personagem. Então, assim, é uma parada muito complexa, mas é uma coisa que eu acabo me envolvendo bastante e gostando bastante de fazer, porque você cria realmente um universo, sabe? É muito legal você ver, tipo, a Civ e o Rê, por exemplo, em determinadas situações, em como eles vão agindo. E é muito interessante, é uma área que eu gosto bastante. Nessa questão de realmente de criação de personagem e atualmente com as histórias em quadrinho também, a criação de histórias em quadrinho, de um roteiro e uma linha de raciocínio que realmente faça sentido, com fatos históricos e tudo mais. Então meio que é isso, assim, que eu vou me baseando e vou anotando tudo que eu posso, todas as ideias, todas as evoluções. Eu vou ver também se eu acho algumas imagens, né, da Civ bem no começo pra mostrar pra vocês que ela foi se adaptando muito, ela mudou muita coisa mesmo. Eu queria deixar ela um pouco mais neutra, né, em questão de cor de cabelo, porque inicialmente ela tinha um cabelo meio ruivo, então chamaria muita atenção. Mas como ela se mistura na multidão, por exemplo, o ideal seria que ela tivesse um cabelo mais neutro, né, usasse roupas mais comuns pra época. E é meio que ela passa despercebido, assim. Mas enfim, de forma geral é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando aqui também, eu posso estar esclarecendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido pelo menos um pouco da minha forma de pensar, né, quanto a essa questão de criação de personagem, de história e tal. Eu sempre pesquiso muito sobre essas coisas de personalidade, e transtornos e sentimentos e padrões de comportamento. Enfim, é uma área que realmente me cativa bastante. E deixa o seu like se você gostou e se você chegou até aqui. Compartilha com quem gosta de conteúdo assim, ou se você acha que pode ajudar alguém, né, com algum tipo de conteúdo que melhore também a criação de personagem da pessoa, do criador. Sou aberta a sugestões também. Fiquem aí com essa personagem que eu ainda não dei um nome pra ela, porque eu acho que ela no momento não precisa ter um nome, até porque ela não vai fazer parte de nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo.